Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Pra todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Pra todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Já faz muito tempo que não vejo ela dançar, que a gente não canta junto a mesma canção. Precisa fazer um presente pra ela, pra ver se desperta o seu coração. Um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Um vestido bordado com contas do mar, uma sandália de couro e ainda anda de pedrões de Oxalá. Botar no pescoço um vestido bordado com contas do mar, uma sandália de couro e ainda anda de quebra uma guia de Oxalá. Pra botar no pescoço um presente assim, seja a cara dela. 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 Bom dia, meus amados alunos do 6º ano. Que maravilha estar aqui com vocês nesse momento. Vocês acabaram de ouvir agora uma música de um compositor baiano lá de Salvador, um homem chamado Paulinho Boca de Cantor, né? Um cantor de Salvador, um grande cantor, tive o prazer de conhecer pessoalmente, né? Paulinho Boca de Cantor, com a música Vestido de Prata. Eu acabei de cantar para vocês. A partir de hoje, toda vez que eu cantar uma música, eu vou dizer o autor, o compositor e tal, coisa e tal. Certo? Muito bem. Vamos agora à nossa aula de história, né? E a gente vai começar de onde a gente parou na aula anterior. Falamos na aula anterior sobre a civilização grega, falamos da polis grega, da estrutura, as formas de governo que a Grécia Antiga tinha. Agora vamos falar da religião grega. Religião grega é uma coisa muito marcante na sociedade grega, como eu falei na aula passada. Qualquer sociedade vai ter na religião o seu principal elemento formador dessa sociedade. Não existe na história da humanidade nenhuma sociedade, ou nenhuma comunidade, ou tribo, ou grupinho, por menor que seja, ou mais primitivo que seja, não existe nem na história da humanidade nenhum grupo ou sociedade que não tenha uma religião como princípio fundador. A religião é a única instituição que consegue fundar, criar uma civilização, né? Pois bem, os gregos tinham a sua própria religião também, evidentemente, naquele período em que a gente está estudando, no início da história da Grécia, né? Então eles tinham uma religião. Basicamente, eles eram politeístas, como muitos outros povos da antiguidade. Politeístas, o que é que significa isso? Politeístas. Poli, vários, muitos. Teístas, Deus. Theos, Deus. Polis, então, eles acreditavam em vários deuses, politeístas. Nós aqui, cristãos, somos monoteístas, acreditamos em um Deus único. Mono, teísmo, né? Crença em Deus. Então, acreditamos em um Deus único, somos monoteístas. Os gregos, ao contrário da gente, eram politeístas, certo? A religião grega era uma religião muito interessante. Primeiro que os deuses eram antropomórficos. O que é que significa essa palavra? Antropomórficos. Vamos lá separar a palavra para a gente entender melhor. Antropo significa homem. Mórficos, morfologia, mórficos, forma. Então os deuses gregos tinham forma humana. Olha que interessante.
né? Os deuses gregos eram antropomórficos, ou seja, tinham formas e aparência, semelhança com nós humanos. Basicamente, os deuses gregos tinham uma semelhança muito grande conosco, com os humanos, né? Principalmente que eles, além das qualidades, além da aparência física, eles tinham qualidades e defeitos que nós humanos também temos. Olha, os deuses gregos, por exemplo, sentiam raiva, sentiam inveja, sentiam medo, sentiam orgulho, amor, vaidade, todas essas coisas que nós humanos temos, né? Tanto os defeitos quanto as qualidades, os gregos também sentiam, os deuses gregos também sentiam, eles eram muito parecidos com os humanos, por isso eles eram antropomórficos, certo? Eles pareciam com os humanos não só na forma física, mas também na questão psicológica, ou seja, no interior, na personalidade e no caráter, certo? Muito bem, muito bem. Os deuses gregos, eles habitavam, os gregos acreditavam que os deuses habitavam no Monte Olimpo, era um monte que existe até hoje, lá na Grécia é um monte, né? E era o Monte Olimpo, era o lugar onde os deuses gregos viviam, certo? Muito bem, os gregos percebiam o seguinte, existe algumas diferenças entre nós, gregos, humanos mortais, eles, né, os gregos, humanos mortais, e os deuses. Primeira coisa, os humanos eram mortais, os deuses imortais. Os deuses tinham poderes sobrenaturais, coisas que os humanos não tinham, né? Por exemplo, quando a gente olha para esses heróis dos filmes, né? Thor, por exemplo, é um deus nórdico, né? Mas Homem-Aranha, Hulk, eles têm poderes sobrenaturais, né? Ou seja, não são poderes naturais. Não existe ninguém no mundo que tenha a força do Hulk ou que tenha a capacidade que o Homem-Aranha tem de subir em paredes, né? Pois é, os deuses eram parecidos com os heróis nesse sentido. Os deuses tinham poderes sobrenaturais, os humanos não. Então a primeira diferença entre os deuses e os humanos: os deuses eram mortais, os humanos não. Segunda, os deuses tinham poderes sobrenaturais, os humanos não. Certo? Muito bem. Os deuses, a terceira diferença, os deuses eram gigantescos. Muito maiores que os humanos, certo? E os humanos, evidentemente, menores, né? Então, a terceira diferença, os deuses tinham proporção física maior que os humanos, certo? Então, 3 diferenças básicas: imortalidade, poderes sobrenaturais e aspecto gigantesco, que eram as 3 diferenças básicas entre os deuses gregos e os seres humanos gregos, certo? Muito bem. Os deuses também tinham algumas outras características, entre elas, eles poderiam alterar a sua forma física. Pois é, né? Por exemplo, quem já viu aquele filme X-Men, tem aquela mulher, não lembro o nome dela agora, ela é toda azul, mas ela se transforma na pessoa que ela quiser. Pois é, os deuses tinham um poder parecido com isso, só que eles poderiam, o Zeus, por exemplo, ele poderia se transformar numa águia e sair voando por aí, né? Coisa que nós humanos não podemos, né? Pois é, então, tinham essas diferenças, mas tinha uma grande semelhança. Os deuses, a diferença dos deuses, acabei de citar 4 diferenças entre deuses e humanos, né? Mas existiam grandes semelhanças. Exatamente a maior semelhança entre deuses e humanos era que os deuses tinham características parecidas conosco: raiva, inveja, tinham defeitos e qualidades, assim como nós humanos temos defeitos e qualidades, certo? Uma coisa interessante entre os deuses é que os deuses tinham relação muito próxima com os humanos, né? Muitas vezes os deuses protegiam um determinado grupo de humanos, né? Enquanto outros já gostavam de proteger outros. Então tinha uma relação de proximidade com os seres humanos, certo? Muito bem. Outra coisa interessante também é que cada deus grego ele era associado a um fenômeno da natureza ou então a um sentimento humano. Por exemplo, entre os gregos, o deus dos mares, né? O deus que dominava os mares, que cuidava dos mares, que era o dono dos mares, era conhecido como Poseidon, certo? Poseidon, né? Poseidon era o deus dos mares. Pois é,
Ele dominava os mares e tudo mais. A deusa do amor e da beleza, Afrodite. Então, cada deus estava relacionado ou a um aspecto da natureza, um fenômeno da natureza, ou a um fenômeno humano. Por exemplo, existia um deus, né, entre os gregos, que ele era um deus pequenininho, né, era bem pequeno, e que ele poderia, por exemplo, colocar alguém para se apaixonar por outra pessoa. Era só dar uma flechadinha. Esse deus se chamava Eros ou Cupido, certo? Então, era um deus, né, que tinha um domínio sobre os sentimentos humanos, o sentimento da paixão, né? Pois é. Então, os deuses habitavam o Monte Olimpo, certo? E basicamente, também uma coisa interessante, como eu falei que os deuses tinham associações com grupos humanos, muitas vezes um deus protegia uma única cidade. Não? Tinha uma cidade que cultuava um único deus. Por exemplo, a cidade de Atenas, a principal deusa da deusa, como se fosse a padroeira de Atenas, era a própria deusa Atena, né? A deusa Atena era a deusa que era padroeira da cidade de Atenas. E olha que interessante, a deusa Atena era a deusa da sabedoria, né? Deusa da sabedoria. E onde é que surgiu a filosofia? Na cidade de Atenas. Qual era a deusa que era padroeira, que era protetora de Atenas? Tinha um templo, eu acabei de falar ontem para vocês, na aula anterior, tinha um templo, né, próprio e unicamente exclusivo para ela, Atena, né? Então, cada deus tinha uma atribuição, uma relação, e tinha um grupo específico que tinha devoção e ligação com esse deus, certo? Os deuses poderiam se relacionar com os humanos, inclusive gerando filhos com humanos, né? E aí os filhos dos deuses com os humanos eram chamados de semideuses, né? Eram metade deuses, metade humanos. Por exemplo, como exemplo desses semideuses, temos o Hércules, que era filho de Zeus, com uma moça chamada Alcmena, né, que era uma mortal. Temos o Teseu, também que era outro filho de Zeus, né, que era o rei dos deuses, com uma mortal. Então, existe na história grega vários semideuses, que eram filhos de deuses com pessoas mortais. Outra característica importante dos deuses gregos também, eles interferiam diretamente na vida dos mortais. Os deuses gregos poderiam interferir na vida cotidiana dos mortais. É só a gente lembrar, meus amados, porque eu falei da Guerra de Troia em aulas anteriores, lembrar o seguinte: quem foi da Guerra de Troia, né? O Aquiles tinha o ponto fraco que ninguém sabia, só a mãe de Aquiles, que era uma deusa, ninguém sabia. Então, o ponto fraco de Aquiles era o calcanhar, ninguém sabia. Só os deuses, alguns deuses sabiam, e nenhum mortal, né? Quem foi que contou para o Paris onde era o ponto fraco de Aquiles? O ponto fraco de Aquiles foi o deus Apolo. Por que o deus Apolo fez isso? Porque o deus Apolo ficou chateado porque os gregos chegaram em Troia e destruíram o templo de Apolo, né? E Apolo ficou chateado e se vingou como? Chegando lá para Paris falando assim: olha, Paris tem um ponto fraco, atire uma flecha no calcanhar que ele morre. E assim Paris fez, né? Então os gregos tinham relação muito próxima com os humanos e muitas vezes poderiam interferir na vida dos humanos, certo? Muitas cidades estados, meus amados, todas as cidades estados tinham templos e cada cidade tinha um templo específico para o seu deus de preferência, né? Tinha um templo de Zeus em uma cidade, Atena em outra cidade, não é isso? Muito bem. Os deuses tinham habilidades sobrenaturais, como eu acabei de dizer, né? Muito bem, meus amados, e todos eles viviam no chamado Monte Olimpo, certo? Vamos lá. Vamos aqui só listar aqui alguns deuses, a sua atribuição e a qual grupo de humanos eles eram ligados. Por exemplo, o deus Zeus era o rei dos deuses, era o principal deus dos gregos, Zeus, né? O deus Zeus era o deus mais importante, era o líder do Olimpo, o chefe do Olimpo, né? Então ele aqui mandava no Olimpo, que era um monte onde os deuses viviam, certo? Quem é que cultuava o deus Zeus? Qual o grupo humano que era ligado a ele? Geralmente os sacerdotes e os atletas olímpicos.
né? A deusa Hera era a esposa do deus Zeus, era protetora dos casamentos e das mulheres. Olha só que interessante. Deusa Hera protegia os casamentos e as mulheres. Era a esposa do deus Zeus, né? E qual o grupo ligado à deusa Hera? As mulheres casadas. Olha que interessante. O deus Apolo era o deus do sol e protetor das artes. Grupo ligado ao deus Apolo, músicos, os seus sacerdotes e sacerdotisas, né? Tem uma história que diz que o Apolo, o sol, ele nascia cedo porque Apolo ia com seu carro, uma carruagem puxada por cavalos mágicos, né? E puxava o sol durante todo o dia até o sol cruzar a linha do horizonte e se pôr. Aí depois Apolo terminava, ia tomar o café dele, ia, né, comer o beiju, seu cuscuz. Pois é, mas era uma crença entre os gregos, né? Finalmente, havia o deus da guerra, era o deus Ares. Ares era irmão de Zeus. Ares era o deus da guerra. Qual era o grupo humano que tinha uma relação próxima com Ares? Evidentemente os guerreiros, né? Os guerreiros, os militares tinham uma ligação próxima com Ares. Havia também o deus Hefesto. Hefesto era o ferreiro dos deuses. Quando algum deus precisava de uma espada, de uma lança, né? Ele ia no deus Hefesto e pedia para fazer uma espada. A espada feita por Hefesto era uma coisa maravilhosa, né? Qual era o grupo ligado ao Hefesto? O grupo de humanos? Os ferreiros eram protegidos por Hefesto. Havia o deus Hermes, era o mensageiro dos deuses, né? Todas as mensagens era Hermes que era encarregado de levar. Então, quando Zeus queria mandar mensagem para o seu irmão Ares, mandava Hermes. Hermes era o mensageiro. E aí Hermes, ele escrevia o bilhete, ou conversava com ele, contava, dava o recado para ele, ele ia passar esse recado para o destinatário. Certo? Qual o grupo ligado ao Hermes? Ou os mensageiros, o pessoal que trabalhava carregando mensagem de um lugar para outro, né? O deus Poseidon, como eu falei, era o deus dos mares, também era irmão de Zeus, certo? Era o deus do mar. Ele era o protetor dos marinheiros. A deusa Atena, a deusa da sabedoria, né? Também a deusa Atena protegia os guerreiros. Olha que interessante, né? A deusa Afrodite, deusa do amor e da beleza. Deusa Afrodite protegia todo mundo. Não tinha nenhum grupo específico que era ligado a ela, né? Deusa do amor e da beleza, né? A Deméter era uma deusa também. Deméter era a deusa da agricultura. Então, sempre que os agricultores queriam que tivesse uma colheita muito boa, eles faziam oferendas a Deméter, né? A deusa Ártemis, a deusa da caça, protegia os caçadores. Quando os caçadores queriam caçar e ter uma caça proveitosa, faziam oferendas a Ártemis, né? O deus Dionísio era o deus das vinhas, dos vinhedos, né? E do vinho. Então, Dionísio era o protetor dos atores, do pessoal do teatro e dos produtores de vinho, certo? Todas as cidades tinham templos para homenagear esses deuses. Os deuses protetores, evidentemente, né? E nesses templos, muitas vezes aconteciam rituais, e esses rituais, muitas vezes, incluíam prática de sacrifício de animais, né? Matava-se um cordeiro, e aí botava fogo para o cheiro subir, para o Deus sentir o cheiro lá no Olimpo, né? Pois é, então sempre tinha sacrifício de animais nesses templos, certo? Havia também um hábito muito comum entre os gregos, que era a consulta aos oráculos. O oráculo era um lugar onde o grego comum, a pessoa da Grécia, ia consultar, uma espécie de consulta para saber o futuro, para pedir conselhos. E aí lá tinha uma sacerdotisa que recebia uma mensagem dos deuses. Então alguém chegava lá, perguntava uma coisa para ela: como é que vai ser meu futuro? E aí ela respondia, inspirada por um deus, né? O oráculo mais conhecido era o oráculo de Delfos. No oráculo de Delfos, ficava dentro do templo de Apolo, que ficava na cidade de Delfos, né? Era um lugar sagrado e era um lugar onde os gregos iam. Parecia Bom Jesus da Lapa nesse sentido, assim, né? Os cristãos não vêm, os católicos não vêm para Bom Jesus da Lapa para rezar para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Bom Jesus da Lapa.
os gregos iam para Delfos, em Romaria, para consultar a sacerdotisa do templo de Delfos, que ficava no templo de Apolo. No oráculo de Delfos, que ficava no templo de Apolo. Então, olha que coisa interessante sobre a religião grega. Uma das coisas também que nós sabemos, meus amados, é que havia na Grécia Antiga, né? Iniciou-se na Grécia Antiga, no ano de 776 a.C., os chamados Jogos Olímpicos, que a gente tem até hoje. Olha que interessante. De 4 em 4 anos se realizam os Jogos Olímpicos, né? Esses Jogos Olímpicos iniciaram-se na Grécia Antiga, e eram jogos em homenagem, em honra ao deus Zeus. Olha que interessante. Os Jogos Olímpicos eram em honra ao deus Zeus, né? E esses jogos começaram na cidade de Olímpia, por isso chamados de Jogos Olímpicos, né? Então, quando de 4 em 4 anos eles tinham jogos. E aí acontece o seguinte: se tivesse as cidades guerreando entre si, quando chegava o período dos jogos, a guerra parava. E aí eles iam, cada cidade mandava seus melhores atletas para a cidade de Olímpia, né? Para competir, certo? E o vencedor, eram várias competições, né? Corrida, várias competições. E o vencedor ganhava uma coroa de louros. A coroa de louros. Louros é uma plantinha, né? Da qual a gente faz, inclusive, aquele, bota no feijão, né? O louro, pois é, coroa de louros. Fazia-se uma coroa com as folhas daquela plantinha e o vencedor colocava essa coroa na cabeça, certo? Os Jogos Olímpicos, então, surgiram em homenagem ao deus Zeus, no ano 776 a.C., na cidade de Olímpia, certo? Os Jogos Olímpicos, então, aconteciam de 4 em 4 anos, e aí eles surgiram, eles existiram de 776 a.C. até o ano de 392 depois de Cristo, quando um imperador chamado Teodósio, ele proibiu os Jogos Olímpicos, porque ele diz o seguinte: esses Jogos Olímpicos em honra não a Cristo, mas a um Deus que é pagão na visão dele, então ele proibiu. E aí esses jogos vão voltar já no início do século XX, a partir da intervenção de um homem chamado Barão de Coubertin, né, que trouxe de volta os Jogos Olímpicos. E aí o primeiro aconteceu na Grécia, depois acontece até hoje, de 4 em 4 anos, com poucas interrupções, geralmente em épocas de guerra, ou, por exemplo, não sei se esse ano é ano de Jogo Olímpico, de Jogos Olímpicos, não sei se vai ter esse ano, por conta do problema da pandemia, né? Evidentemente, a possibilidade de adiar os Jogos para o ano que vem, ou então para um tempo depois, é muito grande, certo? Então, meus amados, vimos aí, né? Tivemos um breve apanhado da religião grega, uma religião politeísta, onde os deuses eram antropomórficos, ou seja, tinham forma humana, e não só forma humana, mas a aparência interior também se parecia com o homem, não só fisicamente, mas também tinha defeitos e qualidades que nós humanos também temos, certo? Eu vou pedir para os meus amados para responder a atividade, a conexão na página 169 e também a atividade da página 172, certo? Então, a revoar, tchau, e vamos mais um pouquinho de Paulinho Boca de Cantor? Vamos lá? Atenção! Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Pra todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Precisa fazer pra baiana um vestido de prata. Pra todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar. Já faz muito tempo que não cantamos a canção. Precisa mandar um presente pra ela, pra ver se desperta no seu coração. Um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Tchau!